Escritor Ezequiel Gomes. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós continuamos aí a nossa série, onde eu trato um pouco da minha trajetória, de vida, desde a minha conversão até os meus estudos teológicos, o meu ministério, etc. E hoje eu vou contar sobre um aspecto da minha caminhada cristã que tem que ver com a minha identidade como escritor. Tá? Para quem não sabe, eu tenho 10 livros publicados, além de monografia, artigos, participação em livros colaborativos de outras pessoas também, de coautoria, inclusive tanto no universo teológico quanto no universo econômico. Eu escrevi livros sobre criptomoedas e tal, enfim. Mas hoje a gente vai falar da minha trajetória como escritor na área de teologia, beleza? Com os meus 10 livros de teologia publicados, tudo bem? Beleza. Antes disso, somente, eu gostaria de enfatizar um pedido de ajuda financeira para vocês, que se você quer que eu faça e continue a fazer aquilo que se faz aqui nesse canal, considere ajudar. Fica sempre o Pix na descrição dos vídeos, é o meu e-mail, ezecasalte@hotmail.com. E aí você pode ajudar com qualquer valor que você quiser e puder, e ajuda o trabalho do lado de cá, beleza? Recado dado, vamos lá. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês alguns, dos conteúdos mais legais assim que eu já produzi na minha vida. Eu gosto muito dos vídeos que eu faço. Eu já produzi também muito conteúdo em áudio, em termos assim de sermão, podcast, etc. Mas os livros, os materiais escritos, estão entre os conteúdos assim mais legais. E isso por várias razões, assim. Escrever sempre foi uma paixão para mim, como um bom leitor, Diz que todo bom escritor é um bom leitor. Não também que eu estou querendo dizer aqui que eu sou um bom escritor, tá? Na verdade, inclusive, todos os meus livros têm alguns errinhos de português, que inclusive me incomodam gigantescamente e tal. Inclusive, no futuro, eu gostaria até mesmo de fazer uma versão física de todos os meus livros, porque alguns deles são publicados só em formato digital. E eu queria realmente ter tempo, talvez até dinheiro mesmo, para pagar assim, alguém para fazer uma revisão de verdade assim, nos livros. Tá? Eu trabalhei junto com um revisor, inclusive muito competente, muito legal, que com certeza tornou o meu texto melhor do que seria sem o trabalho dele. Mas eu ainda queria refazer algumas coisas, reler tudo. E são, talvez, aí algumas milhares de páginas, então também é uma coisa um pouco trabalhosa. Trabalhar com texto não é uma coisa fácil. Mas toda pessoa que gosta muito de ler, mais cedo ou mais tarde, acaba tendo um pouco de interesse em escrever. E desde muito cedo, assim, na minha caminhada cristã, eu senti o chamado divino para escrever. Quando Deus me chamou para pregar, eu entendi esse chamado como um chamado na direção do ensino. E isso poderia implicar pregação no sentido mais tradicional do termo, de discurso e retórica e falar e etc. Também como ensinar, abordar, conversar, dialogar, debater, enfim, refutar erros, defender a verdade e um monte dessas coisas. E no bojo dessa missão de pregar, eu entendi que eu deveria escrever. Tá? Isso foi uma coisa muito clara para mim, assim, na minha comunhão com Deus, na minha comunhão com o Espírito Santo. E o que acontece? Quando eu fui para o IAN, eu estudei no IAN nos anos de 2007 e 2008, eu comecei a pensar que eu precisava escrever um livro. Tá? E eu comecei a pensar um pouco assim, o que eu poderia escrever e tal. E eu tive uma ideia e eu comecei a escrever.
Esse livro que eu comecei a escrever, ele nunca foi terminado, então ele não está publicado, mas eu vou contar para vocês a ideia por detrás desse livro e vocês julguem aí, inclusive coloquem nos comentários se vocês acham que é um livro interessante de se escrever ou não. Eu tinha pensado em escrever um livro chamado As 10 Máscaras. E a minha ideia era o seguinte, era dizer que Satanás, ele tem uma inimizade muito forte contra a lei de Deus e os 10 mandamentos. E aí, a minha ideia era escrever um capítulo sobre cada um dos 10 mandamentos e falar um pouco assim, como que Satanás, ele usa uma máscara para tentar fazer as pessoas transgredir cada um daqueles mandamentos. Então, por exemplo, eu posso te dar alguns exemplos assim. Quando Satanás quer inspirar você a desobedecer o mandamento não furtarás, Satanás se apresenta como uma pessoa rica, que tem tudo do bom e do melhor e que inspira em você o desejo de ter coisas, mesmo que você precise roubar, furtar para conquistar estas coisas, né? Obviamente que eu estou aqui simplificando um pouco a argumentação que eu faço lá nos meus capítulos. Inclusive, eu cheguei a escrever, acredito que provavelmente aí entre 50 e 100 páginas de Word, desenvolvendo essas ideias. Então, por exemplo, se Satanás quer inspirar você a descumprir o mandamento não adulterarás, Satanás ele se mascara de alguém que vive uma vida muito prazerosa do ponto de vista da sexualidade, e você deve querer fazer isso também. Então, o que significa isso? Você deve se entregar à promiscuidade, ao adultério, às questões em geral. E aí eu ia argumentando assim, né, sobre todos os 10 mandamentos, né? Inclusive, na máscara que Satanás usa para fazer a gente transgredir o sábado, eu falo que ele usa a máscara de um profundo religioso. Que na verdade vai ser o católico, né? Que é uma pessoa que vai dizer o seguinte, não, eu sou muito fiel à religião, então eu não guardo o sábado, porque o sábado transformou-se em domingo, porque a tradição, porque o dia do Senhor, porque a ressurreição, porque a missa, e mesmo os cultos evangélicos no domingo, eu sou muito religioso, por isso eu não guardo o sábado, né? Então a minha religião ela é suficiente para me permitir transgredir o sábado, e etc, e etc, e etc. Enfim, é um insight que eu acho bem curioso, assim. Mas o fato é que eu comecei a escrever isso lá no ano de 2007, 2008, mas não terminei. Inclusive, eu devo ter esse manuscrito em algum lugar nos meus HDs antigos, tá? Mas eu não gosto muito de acessar aqueles conteúdos, os HDs, porque tem muita coisa do meu passado lá, e também tem muita foto com a Adriana e tal, e eu gosto de tentar evitar aí, porque tudo isso me faz realmente muito mal, assim, sabe? E também assim, eu uso Mac e os meus HDs todos são para Windows, então eu também teria que usar outro computador para dar uma olhada, dar uma vasculhada assim nos meus HDs. Mas de repente até valeria a pena, assim, eu só teria que evitar assim essas pastas com essas fotos, sabe? Então, enfim, mas talvez um dia, quem sabe, né, eu até resgate um pouco e veja se tem condições de resgatar o projeto, terminar o projeto, se vale a pena ou não. Seja como for, eu transferi o meu curso do IAN de 2007 2008 para o NASP em 2009 e eu gastei muito tempo lendo muita coisa nesse período todo. E lá em 2012 eu escrevi o meu primeiro livro na época que eu estava na faculdade. Vou mostrar aí a capa para vocês na edição e eu tenho uma cópia dele aqui nas minhas mãos, tá? O primeiro livrinho que eu publiquei foi esse aqui, A Perfeição Cristã nos Escritos de Paulo. Isso aqui foi um artigo que eu escrevi, esse artigo tinha umas 25, 30 páginas,
E eu escrevi e publiquei esse livrinho em formato de livro de bolso, tá? Então um livrinho de bolso aqui que tem 91 páginas. Quem fez a capa desse livro foi meu grande irmão e amigo Giovanni Alves. E eu tenho um baita prazer, de ter publicado esse conteúdo. Ele é um conteúdo simples, básico, mas assim, muito interessante, assim, sabe? Esse livro ele foi lançado em 2015. E aí, eu inclusive vou ler para vocês aqui os agradecimentos aqui desse livro. Eu falo assim, olha: agradeço a meus pais, Ginaura e Ezequiel, pela vida e pela inspiração que representam para mim, apesar de qualquer imperfeição deles. Menção especial também seja feita a todos os meus professores e mestres no curso de teologia no Instituto Adventista do Nordeste, IAN 2007-2008, e na Faculdade Adventista de Teologia, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, FAT-UNASP, de 2009 a 2012, onde aprendi a estudar a Bíblia com mais seriedade e afinco e a valorizar a doutrina da perfeição cristã sobre várias óticas e percepções diferentes. Por fim, mas não menos importante, dedico essa obra a Carolina Eusébio, pela simples razão de ser perfeita para mim. Pastor Ezequiel Gomes. Ah, que bonitinho! E aqui está o sumário do livro, né? Então, o livro tinha lá a introdução, contextualização temática e um capítulo para cada carta de Paulo. A perfeição cristã em Romanos, em 1 Coríntios, em Efésios, em Filipenses, em Colossenses e em Hebreus. É onde Paulo usa o termo teleios ou as suas variantes, né? Inclusive, esse livrinho, apesar dele ser pequenininho, ele é um livro com conteúdo acadêmico, vamos colocar assim, muitas referências ao grego do Novo Testamento e tal, teleios, etc, etc, etc. Enfim, bastante interessante e divertido. Esse foi o primeiro livro que eu publiquei na minha vida. 2015. 2015 foi o ano que eu me casei com a Carol, e nas nossas férias de fim de ano, de dezembro, janeiro, eu e a Carol, a gente estava meio que sem grana para viajar, porque a gente tinha gastado muito dinheiro no nosso casamento, né? Então, a gente estava sem grana para viajar, e eu falei para ela assim, olha, Carol, então eu vou dedicar parte aí das minhas férias a escrever um livro, você se incomoda? Ela falou, não, fica à vontade. E naquelas férias, né, de 2015 para 2016, eu escrevi esse livro aqui, A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus, publicado pela editora Reflexão. Esse livro é uma resposta a um livro calvinista do Dr. D.A. Carson, chamado A Difícil Doutrina do Amor de Deus, né? Então o Dr. Carson chama a doutrina do amor de Deus de uma doutrina difícil. E eu respondo provocativamente de que difícil é a doutrina de que Deus não ama, né? Pelo menos é o sentido do texto que eu escolhi. Eu lembro, inclusive, que a Vanédia, uma pessoa muito legal, muito interessante aí do universo adventista na internet, mora lá no Nordeste e tal, e etc e tal, com o seu marido Giovanni, inclusive, etc. Ela não gostou muito desse título que eu escolhi aqui, tá? Mas eu quis colocar dessa forma, Difícil Doutrina do Não Amor de Deus, para ficar o mais próximo possível do título do D.A. Carson, tá? Porque ela tinha sugerido algo, a Difícil Doutrina do Desamor de Deus, ou da ausência de amor em Deus, mas eu quis colocar dessa forma, apesar de saber que a frase fica um pouco truncada. Mas, cara, esse é um conteúdo muito interessante, assim, né? Olha lá minha fotinho, na época da faculdade. Muito legal, assim, esse conteúdo. Eu tenho um grande carinho por esse livro. Muito legal mesmo, né? Vou ler aqui para você a contracapa do livro, tá? A revelação bíblica afirma com naturalidade e simplicidade que Deus é amor. E com isso nos permite vislumbrar a própria natureza essencial do Criador. Todavia, há quem se propõe a defender, com argumentos supostamente bíblicos e lógicos, que o amor de Deus é multifacetado, de tal forma a poder ser generalizado a toda a humanidade por um lado, mas também até poder ser cirurgicamente dividido em aspectos especiais, que devem ser entendidos como direcionados apenas a alguns seres humanos.
A implicação inevitável e tenebrosa dessa argumentação é que, no fim das contas, Deus não ama todas as pessoas, pelo menos não com um amor eterno que salva do pecado e da condenação. E essa doutrina é difícil, para dizer o mínimo. Encarar frontalmente o dilema por detrás dessa teologia, entendida e exposta a partir do livro do Dr. D.A. Carson, sobre aquilo que ele chama de a difícil doutrina do amor de Deus, é a importante tarefa sobre a qual nos dedicaremos nesse material que o leitor providencialmente tem em suas mãos. Maravilhoso livro, lindo do meu coração, adoro esse conteúdo, acho extraordinário, tá? Não tanto por elogiar a mim mesmo, mas no sentido da absoluta gravidade e importância da discussão que esse livro contém, em termos de teologia, né? A ideia de que Deus não ama todas as pessoas, que é uma ideia presente no calvinismo, é uma das coisas mais tenebrosas que existem na teologia cristã, e acho que a gente deve combater essa ideia com todas as forças. Indo nesta mesma toada, adiante, eu escrevi o livro Deus não deseja que todos sejam salvos, que inclusive é uma resposta ao livrinho do John Piper, Deus deseja que todos sejam salvos. Então, aqui você tem o caminho da morte ou da vida, escolhe a vida para que vivas, tá? Então eu peguei esse livrinho de bolso aqui do John Piper, né, que é um livrinho de 90 páginas, igual, mais ou menos um pouquinho maior do que o meu livrinho sobre a perfeição cristã, e transformei em um livro um pouco maior de 96 páginas, respondendo aos argumentos do John Piper, tá bom? Eu não vou ler a contracapa porque é um texto extenso, mas posso ler aqui a orelha aqui para vocês, tá? Olha só. Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos, ao mesmo tempo em que Deus quer que apenas alguns seres humanos sejam salvos? Achou confuso? Nós também. Entretanto, milhares de calvinistas parecem estar dispostos a defender essa ideia, uma vez que ela é advogada por ninguém menos do que John Piper. Nesse contexto, a intenção deste livro é escrutinar essa afirmação a partir de suas justificativas bíblicas e teológicas, tudo ao melhor exemplo do espírito bereano, para verificarmos pela palavra de Deus se as coisas são realmente assim. Nesse livro, o John Piper defende que tanto Deus quer que todo mundo seja salvo, como Deus não quer que todo mundo seja salvo. E aí a gente vai argumentar de que John Piper está absolutamente em contradição consigo mesmo e com a palavra de Deus a partir deste conteúdo. Eu tenho aqui, inclusive, em minhas mãos, um documento histórico que é o manuscrito original desse livrinho aqui, né? Então, esse livro aqui pronto, ele está aqui na forma, né, de um documento que eu imprimi na época que eu terminei de escrever o livro, assim, muito legal pegar isso aqui na mão. O documento, vamos dizer assim, né, original do livrinho depois editado e publicado pela editora Reflexão. Esse livro foi publicado em 2017, tá? Então, só recapitulando, 2015, depois 2016, depois 2017, tá bom? Fazer a linha histórica dos materiais aí. Ainda no ano de 2017, eu publiquei esse livro aqui. Quem é Deus? Uma busca pela identidade divina nos livros de Daniel e Apocalipse. Esse livro, assim, eu tenho um carinho gigantesco por ele, assim. Esse livro, na verdade, ele é o conteúdo expandido de um sermão que eu preguei na igreja do Iguatemi. Na verdade, eu fiz uma série na igreja do Iguatemi, na época que eu era pastor, sobre Daniel e Apocalipse. Acho que foram uns 20 e poucos, quase 20 sermões, assim. E um daqueles sermões era Quem é Deus? E aí, eu peguei aquele sermão e aprofundei um pouco a pesquisa e publiquei esse conteúdo, sabe? Muito legal, assim, sabe? Muito interessante. Eu fico muito feliz, assim, de publicar um livrinho dessa qualidade, assim, sabe? É um livro que fala um pouco sobre Deus, né? Tanto em Daniel quanto em Apocalipse. E tem prefácio do meu amigo Felipe G. Ribeiro, que é um cara que eu gosto muito dele, um teólogo adventista, está se formando doutor lá na Andrews, tá? O prefácio dele diz assim, ó, introdução.
sobre a existência de Deus, sobre os títulos de Deus em Daniel e Apocalipse, e os livros de Daniel e Apocalipse. Atributos de Deus: soberania, poder, justiça, santidade, ira, onisciência, presciência, eternidade, amor. Unidade e pluralidade em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A relação entre Deus e a humanidade, o Criador e as criaturas, o legislador e os pecadores, o ser adorado e os adoradores, o Salvador e os salvos, o vencedor e os vencedores. Muito legal, assim. Conteúdo incrível do meu coração, assim, que eu amo profundamente, ano de 2017. Ainda em 2017, eu publiquei o livrinho que você vê a capa dele aí, Pecado e Perfeição, que é um livro que tem uma história que eu julgo, assim, relevante. Quando eu estava no meu processo de desligamento do Ministério Adventista, eu ganhei 30 dias para conseguir um chamado, senão eu seria excluído da obra. E nesse período de 30 dias, eu já fiquei afastado das minhas funções. Então, nesse período, eu escrevi esse livro. Claro, eu não cheguei a publicar esse livro lá naquela época. Depois eu só vou publicar ele um ano depois, ou quase 2 anos depois. 1 ano e meio depois, na verdade. Porque eu não terminei ele. Eu escrevi, tipo, 80% do livro. Aí depois que eu saí da obra, aí eu recuperei aquele manuscrito, completei ele e publiquei. É um livro em que eu faço uma análise das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, à luz, né, dos conceitos de pecado e perfeição, que é, né, obviamente, uma confrontação do perfeccionismo adventista. Sempre que alguém quer ler algum livro meu, assim, as pessoas pedem, né, no WhatsApp, inclusive se você quiser receber os livros em PDF, pode me chamar no WhatsApp e eu mando os livros para você. Aí você pode imprimir, pode divulgar, é tudo conteúdo livre, tá? Os livros físicos tem que comprar, porque, né, não tem o que fazer, mas os livros em PDF é tudo gratuito, tá? E esse é o livro que eu sempre falo para as pessoas lerem primeiro, para conhecerem o meu pensamento e etc e tal. E é um livro bastante interessante, pelo menos, né, na minha perspectiva, tá bom? Então, 2017, aí estamos. Aí, lá em 2020, eu vou lançar o meu comentário exegético sobre Pedro, né, chamado A Imortalidade da Alma e o Castigo Eterno, um breve comentário exegético de 2 Pedro. De todas as capas dos meus livros, eu gosto de todas, mas eu acho que essa é a minha predileta, tá? É absolutamente incrível esse conteúdo. De certa forma, eu acredito que esse é o meu melhor livro, tá? É um livro que me deu, assim, um prazer gigantesco em escrever. E ele também tem, assim, um formato, um conteúdo inovador nos estudos bíblicos, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui o sumário. Agradecimentos, lista de abreviaturas, introdução, proposta de tradução, comentário exegético teológico, pressupostos imortalistas e seu uso em 2 Pedro 2, refutação dos pressupostos e do uso imortalista de 2 Pedro 2, texto grego, sermões expositivos em 2 Pedro, considerações finais, apêndices e bibliografia. Esse livro é um livro absolutamente interessante, assim, a respeito de 2 Pedro. De certa forma, é um dos livros mais inovadores e curiosos a respeito desse texto na história da humanidade, em certo aspecto. Vamos dizer assim, vamos dizer que existam 100 comentários sobre 2 Pedro dos mais interessantes, assim. Eu tenho certeza que esse aqui está entre eles, tá? Não também por causa de eu ser o autor, mas, de fato, por esta abordagem, né, que eu faço, que de fato não é comum, e ela é bem completa, e ela passa por questões de crítica textual, de tradução, de aplicação, de exegese, de sermão, né, teologia aplicada. É muito difícil você encontrar conteúdos teológicos desse tipo em geral. Inclusive eu tenho aqui comigo o boneco, né? Quando a gente manda fazer um livro assim na gráfica, antes de fazer o livro mesmo, assim, né, capa dura e do jeito que é pronto, eles mandam pra gente um conteúdo assim, ó, um boneco com a capa que não é dura, só para você
fazer os fascículos, tudo separados assim, para você fazer uma análise, tá tudo certo. Se você quiser dar uma relida, ver se não tem algum erro, para eles mandarem de fato rodar na gráfica, tá? Esse livro eu lancei em 2020. Ainda em 2020, você vê aí na sua tela a capa do livro Jesus e a Alma Imortal, um olhar atento sobre o texto de Mateus 10, 28, né? Um pouco na esteira, né, do meu comentário sobre 2 Pedro, com foco nessas discussões de imortalidade. Sempre que a gente fala desse assunto, mais cedo ou mais tarde, algum analfabeto bíblico vai evocar Mateus 10, 28 para dizer que a alma é imortal. E aí, nada melhor do que a gente escrever um livro a esse respeito e refutando esta ideia. Tenho muito carinho por esse livro. Uma hora, um dia eu vou, prometo para vocês, fazer uma versão física, né, desses conteúdos que só tem em PDF, inclusive do livro Jesus e a Alma Imortal. É um livro curtinho, acho que ele tem 100 e tantas páginas, mas é um livro assim com um conteúdo muito interessante, pelo menos é a minha perspectiva, ok? Ainda em 2020, eu vou escrever o meu livro O Maior Discurso Calvinista de Cristo, né, que é sobre João capítulo 6. Junto com o meu livro sobre 2 Pedro e o meu último livro sobre Daniel e Paulo, são os meus melhores livros, assim, sem sombra de dúvida. É um livro de texto um pouco difícil, porque de fato João capítulo 6 é um texto difícil. E eu me lembro que, por exemplo, o livro Jesus e a Alma Imortal, eu acredito que eu escrevi ele muito rapidinho, assim. Eu não demorei um mês para escrever, assim, sabe? Tipo, em 3 semanas, assim, o livro estava pronto. Talvez até menos. Na real mesmo, assim, eu não me lembro bem. Talvez até no livro eu escrevo, assim, quanto tempo demorou para eu escrever ele. Mas eu lembro que foi, tipo, 2, 3 semanas, assim, foi papum. Eu escrevi o livrinho Jesus e a Alma Imortal. E aí eu pensei que esse livro sobre João capítulo 6 ia ser mais ou menos a mesma coisa, entendeu? 2, 3 semanas estava pronto. E aí eu demorei 8 semanas, acredito eu. 2 meses lutando com o texto, lutando com aquilo e tal. E aí também tem uma abordagem bem interessante. E aí também eu expando a discussão, né? Eu faço toda a leitura de João capítulo 6, que é um texto muito usado por calvinistas para dizer que Jesus pregava o calvinismo, e eu demonstro por que essa é uma leitura equivocada, e depois eu faço um tratamento mais sistemático, né, das questões de teologia calvinista, e demonstro por que a teologia calvinista é herética, equivocada. Esse texto assim, é um texto também que eu recomendo demais, se você gosta da discussão entre calvinistas e arminianos, eu recomendo demais que você leia o meu livro sobre João capítulo 6. Tenho certeza também que esse livro sobre João 6 é um dos mais inovadores que existem a respeito desse capítulo na história da humanidade, aí a semelhança do que eu falei sobre o livrinho sobre 2 Pedro. E aí o próximo livro é A Última Igreja do Apocalipse, né? Que é a repreensão de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. Esse livro tem uma história interessante. Eu comecei a escrever esse livro na época da faculdade, mas eu não publiquei na época e depois eu vim a perder o manuscrito, aí eu recuperei o manuscrito, aí eu terminei o manuscrito e em 2021 eu lancei esse livro. Ele é um livro assim que, se você ler todos os meus livros, você vai perceber que esse livro sobre Laodiceia é o livro que o meu pensamento teológico ele ainda era um pouco mais simples, um pouco mais rudimentar, eu ainda estava começando nessa caminhada como escritor, né? Então, o conteúdo desse livro, ele é legal, é interessante, tudo, mas ele ainda é um escritor, assim, muito inexperiente, escrevendo, apesar de ser o 9º livro que eu lancei na minha vida em 2021. E por último, você vê aí na sua tela o livro O Profeta e o Apóstolo, né, que são elos conceituais, históricos e linguísticos entre a obra de Daniel e Paulo, e de certa forma também esse está entre os meus 3 melhores livros, né? Então os 3 melhores é o meu comentário de 2 Pedro, o meu comentário de João 6 e a minha comparação entre Daniel e Paulo, que também é um livro absolutamente inovador, assim. Eu tenho certeza que na história da teologia cristã ninguém escreveu um livro
do tipo desse livro aí, tá? Inclusive eu preciso fazer uma cópia física desse livro. Esse livro tem uma capa maravilhosa, também é a minha segunda capa predileta, apesar de que se eu ver ela impressa, talvez eu até torne ela mais predileta do que a de 2 Pedro, né? Uma capa maravilhosa do Tanabe. O Tanabe é um designer cristão adventista que fez a maioria das capas dos meus livros, inclusive beijo no coração o Tanabe. O conteúdo desse livro assim, é maravilhoso, eu adoro esse livro, eu acho esse livro interessantíssimo e eu recomendaria a qualquer um que tenha interesse nas profecias de Daniel e nas cartas de Paulo, tá bom? E assim, eu tenho muita ideia para escrever muitos livros no futuro. Entretanto, escrever é uma coisa que demanda que a vida da pessoa esteja mais ou menos em ordem e também a sua saúde mental. E não é esse exatamente o caso da minha pessoa, especialmente nesses últimos 2, 3 anos da minha vida, tá? Então, o último livro que eu lancei foi no ano passado, foi difícil terminar esse livro. Foi muito difícil, inclusive, mas graças a Deus eu consegui. E, inclusive, eu devo ter começado a escrever ele lá em 2021, tá? Foi um livro que demorou 2 anos para escrever, assim, luta espiritual, assim, para escrever esse livro. Mas, graças a Deus, ele está terminado. Eu já comecei a escrever o meu 11º livro, que vai ser um livro sobre os 10 mandamentos no Catecismo da Igreja Católica, tá? Não vai ser a retomada do meu livro As 10 Máscaras, mas assim, eu tô um pouco sem cabeça, eu espero o dia que eu consiga voltar a escrever. Eu tenho muitas ideias para mais 10, 15, 20, 30 livros, assim, com muita facilidade. Quando eu tenho saúde mental e minha vida está mais ou menos em ordem, eu consigo escrever de forma relativamente rápida. Eu nunca usei ChatGPT para escrever nada, só para vocês terem noção. Também não tenho nada contra quem usa, e é uma questão, inclusive, que a gente pode até falar um pouco sobre isso no futuro. Existem bons usos de ferramentas como o ChatGPT e existem usos ruins. Inclusive é importante entender um pouco também o que é o ChatGPT, porque ele não é um oráculo do que é verdade ou não, e a gente vê muito cristão perguntando coisa pro ChatGPT, aí o ChatGPT responde uma coisa e diz, tá vendo, o ChatGPT disse. Não, o ChatGPT ele diz o que você quiser que ele diga, tá? Só pra você entender. Se você quiser que ele escreva um artigo defendendo que a alma é imortal, ele escreve. Se você quiser que ele defenda um artigo que a alma não é imortal, ele escreve também. Porque ele não diz o que é verdade, ele diz o que você quer ouvir com base em todo a quantidade enorme de fontes que ele tem, o modelo de linguagem, tá? Enfim, aí são discussões sobre a natureza do algoritmo da inteligência artificial, ali no caso do ChatGPT, tudo bem? No futuro, inclusive, a gente pode fazer vídeos a esse respeito, demonstrando a ferramenta, como que ela funciona, fazendo ela argumentar coisas contraditórias para vocês perceberem isso, porque o ChatGPT não é o oráculo da verdade, tá? Isso é um erro, inclusive, que algumas pessoas cometem, que é muito equivocado. Enfim, eu me sinto satisfeito com a minha carreira de escritor. Se eu morresse hoje e eu deixasse unicamente esses 10 livros publicados, eu entendo que eles representam grande parte dos meus interesses teológicos, de forma bastante profunda, sobre Deus, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a perfeição cristã, sobre o amor de Deus, sobre a doutrina da imortalidade da alma, sobre textos proféticos, sobre as cartas de Paulo, sobre o discurso de Jesus em João 6, sobre Apocalipse 3, que é o texto de Laodiceia. Então eu acho que a minha leitura teológica assim, ela está muito bem representada nos meus livros, e eu fico muito feliz de poder ter um pouco desse legado aí com vocês. Eu acredito que eu não tenho muitos leitores, talvez algumas dezenas, no máximo algumas centenas de pessoas. Apesar de a gente não ter esse controle, porque divulgado em WhatsApp, internet, etc e tal, pode ter até mais do que a gente imagina, mas eu não creio que eu tenha muitos leitores, não, até porque eu acredito que as pessoas não estão lendo muito, tá? Acho que tá todo mundo muito em celular e computador e lendo pouca coisa, o que é uma coisa que desanima um pouco a carreira do escritor, mas ao mesmo tempo, como a gente trabalha da perspectiva de uma missão cristã, a gente também não precisa ser assim tão imediatista, né? Só vou ler se tiver milhões de pessoas escrevendo. Até porque existem históricos de pessoas na história cristã
Por exemplo, Arthur W. Pink é um cara que tem um monte de livro publicado e diz a lenda que ele escreveu tudo aquilo e ninguém sabia de nada, assim, ninguém lia, ninguém entendia, ninguém dava bola para ele. Depois que ele morreu, alguém descobriu lá os manuscritos dele e publicou, e hoje ele tem leitores no mundo todo, né? Então também a gente não sabe que tipo de utilidade Deus pode encontrar para os materiais que a gente escreve hoje, mesmo que não tenham muitos leitores no presente. Vai que depois que eu morrer aí eu fique famoso, né? Enfim. Aí pode ser que outras pessoas tenham interesse em ler e entender um pouco melhor a minha teologia. E, assim, eu tenho planos de continuar escrevendo, tá? Eu não sei quantos anos eu vou viver de vida ainda, quais vão ser as circunstâncias da minha saúde mental e da minha vida de forma geral daqui pra frente. Mas, caso eu pudesse controlar a realidade em alguma medida, eu ainda escreveria mais 10, 20, 30 livros, 40, sei lá, enfim, até a minha morte, sem sombra de dúvida, porque escrever é uma coisa que me dá muito prazer, assim. Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever e fico muito feliz de poder ter esse legado como escritor. Inclusive, então, reenfatizando, se você não tem os meus livros, especialmente em PDF, pode pedir o meu WhatsApp aí nos comentários e eu mando meu WhatsApp para você, você me pede, eu já mando tudo isso aí para você, mando artigos que eu escrevi, mando minha dissertação, etc, etc, etc. E você pode se aprofundar no meu pensamento teológico, caso você deseje. Tudo bem? É isso, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.